Olá, eu agradeço imensamente o convite da nossa querida presidente, doutora Sulamita Santos Cabral, nossa querida coordenadora, doutora Liane Bestetti. Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para manifestar a minha imensa admiração por essas brilhantes advogadas. Eu estou muito feliz de participar novamente do grupo de estudos em Direito de Família, dessa vez em formato virtual, adaptado ao que nós estamos vivendo. Não poderia também deixar de fazer um link com o tema que eu escolhi abordar, que é a quebra da súmula 377 do STF e a modulação de seus efeitos, em razão de uma decisão de 2018 que modificou o entendimento até então em vigor, uma decisão muito importante, já digo agora o número dela, embargos de divergência em RESP 1.623.858, uma decisão que gerou enorme insegurança. E fica muito fácil nós pensarmos no sentimento que uma decisão de tamanha importância que atinge as pessoas e muda o rumo de suas vidas, quando a gente se encontra numa posição em que também veio, né, uma doença e que atingiu as nossas vidas, nos gerando medo, nos abalando em todas as áreas, nossa saúde, dos nossos entes queridos, a impossibilidade de nos encontrarmos, de nos amontoarmos, impossibilidade de mantermos nossas rotinas, preocupações de ordem financeira, do país, do mundo. Enfim, estamos todos abalados por algo que jamais para o que a gente nunca se preparou para viver. E da mesma maneira que nessa situação, que essa decisão veio a alterar um entendimento até então em vigor, as pessoas que tiveram seus relacionamentos pelo regime da separação legal, que acabaram tendo, então, sofrendo os efeitos dessa decisão, também tiveram um abalo nas suas vidas, claro que de uma maneira absolutamente diferente, mas eu começo fazendo um paralelo com o que nós estamos vivendo e acompanhei de perto uma situação que eu vou trazer aqui e vou começar contando uma história, a história de Ana e Carlos. Ana e Carlos foram colegas de colégio, eram muito amigos. Depois da formatura, cada um seguiu a sua vida. Carlos se tornou um empresário de sucesso, casou, teve filhos. Ana se tornou uma dentista, muito talentosa, também casou, teve filhos, netos. Carlos, em determinado momento, perdeu sua mulher. Ana acabou se divorciando. E depois de muitos anos, eles, em um churrasco de turma, se reencontraram, já maduros, com 60 anos, no ano 2000, e se perceberam apaixonados. Passaram a viver um relacionamento e, como um relacionamento maduro, logo passaram a morar juntos e a usufruir de toda a estabilidade da vida, no caso, estabilidade financeira, os filhos crescidos, criados, viajavam, frequentavam bons restaurantes, eles tiveram uma união muito feliz. Em determinado momento, sentiram que era um desejo ter uma casa com tudo o que eles gostavam, construíram uma casa, fizeram um projeto que correspondia a todos os seus desejos, tinha um jardim para que Ana pudesse plantar, uma ampla cozinha para que Carlos pudesse exercer o seu hobby de cozinheiro, quartos para os filhos e netos, e também
decidiram procurar um advogado para que pudessem ter alguma orientação quanto ao que precisavam fazer, tendo em vista que ambos ganhavam muito bem e aplicavam as suas remunerações nessa vida a dois, em viagens, na aquisição dessa casa, também compraram 2 automóveis. Na época, o advogado que os atendeu explicou que, em razão de eles terem um regime obrigatório de bens, por terem mais de 60 anos, hoje em dia, em razão da Lei 12.344, essa idade passou para 70, foi no ano de 2010, mas no caso deles, como era antes disso, eram 60 anos, considerados como uma idade em que o legislador entende que seria obrigatório o regime da separação de bens. É o que diz o artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de, na época, 60 anos, agora 70. Eles ficaram muito decepcionados porque queriam estabelecer o regime da comunhão parcial. Foi então que esse advogado deixou-os absolutamente seguros em razão de existir uma súmula editada em 1964 pelo STF, uma época, inclusive, que cabia ao STF dispor sobre lei federal, o que foi alterado com a Constituição de 88. Diz essa súmula que, no regime da separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Eles perguntaram, bom, mas isso significa o quê? Significa uma comunhão parcial? E o advogado disse exatamente isso, é presumido o esforço comum e vocês, tudo que for adquirido, seja no nome da Ana ou do Carlos, será dos dois. A jurisprudência, ano a ano, todas as decisões se dão dessa maneira, embora existam algumas posições, inclusive no nosso tribunal e no Tribunal de São Paulo, tivemos decisões que consideraram inconstitucional esse artigo por ferir a autonomia da vontade, mas, via de regra, vai ser aplicado o regime da separação obrigatória com a aplicação da súmula 377, que acaba relativizando os efeitos da separação e tornando praticamente uma comunhão parcial. Então, eles acabaram não se preocupando com isso. Carlos era mais organizado, acabou registrando os nomes e os bens em seu nome, e Ana muito tranquila quanto a isso. Se passaram os anos e, infelizmente, o casal veio a se separar. Depois de uma discussão um pouco violenta, Ana pediu para que Carlos saísse de casa, o que ele fez prontamente. E então, quando começou a tentar um acordo, acabou sendo surpreendida com um oficial de justiça em sua residência, que a citava para uma ação de dissolução de união estável, com um pedido para que ela se retirasse do imóvel, que, segundo toda a linha sustentada na petição inicial, em razão do artigo 1641, inciso 2, e em razão do regime da separação legal de bens, e em razão de os bens estarem em nome de Carlos, eles seriam de sua exclusiva propriedade. Eu preciso dizer que Ana ficou extremamente decepcionada. Ela, então, procurou o escritório, fizemos toda uma defesa, uma produção de provas, e ganhou o processo na sentença e no Tribunal de Justiça. O pedido de Carlos foi julgado improcedente. Carlos, então, entrou com um recurso especial. E pouco antes do julgamento do seu recurso especial, houve a decisão dos embargos de divergência 1.623.858. Neste precedente, o Superior Tribunal, pacificou, unificou, solidificou o entendimento que nos últimos anos vinha tendo algumas dissonâncias
no sentido de que o esforço comum deverá ser comprovado, aplicando a súmula 377, mas de maneira que o esforço comum não seja presumido. No caso, então, de Ana e Carlos, o ministro relator, de maneira monocrática, aplicou este precedente e determinou que os autos fossem remetidos à origem, de volta para uma instrução, para que então Ana comprovasse este esforço comum. Depois de décadas, Ana teria que fazer uma prova para a qual ela jamais se preocupou, confiando em uma súmula, confiando em uma aplicação desta súmula pelos tribunais. Ana ficou muito decepcionada com Carlos e insegura com o nosso poder judiciário. Foi então que se fez um pedido ao Superior Tribunal de modulação dos efeitos da decisão, ainda que normalmente a modulação seja feita quando do julgamento que altera significativamente um posicionamento, não há nada contra se fazer, nada obsta que se faça a modulação tardia. Inclusive, isso já foi feito pelo STF, quando do agravo regimental no RE 951-533. O que diz? Como é que se faz esta modulação? O que embasa este pedido de modulação? O artigo 927, parágrafo 3º do CPC diz: na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. E é exatamente esta situação que eu trago prevê uma alteração da jurisprudência dominante, na verdade, de uma jurisprudência praticamente maciça. Para citar, nós temos posições do STJ e dos tribunais de justiça do Brasil, ano a ano, reforçando a aplicação da súmula 377, de forma que, presumido o esforço comum na aquisição dos bens. Eu cito para que se tenha ideia de como a questão não era controvertida até pouco antes desta decisão. Em 2016, trago um precedente que dizia: as turmas que compõem a seção de direito privado desta Corte, STJ, assentaram que, para os efeitos da súmula 377 do STF, não se exige a prova do esforço comum. O que vale é a vida em comum, não sendo significativo avaliar a contribuição financeira, mas sim a participação direta e indireta, representada pela solidariedade que deve unir o casal, medida pela comunhão da vida. Em 2010, o STJ também prolatou a seguinte decisão: embora tenha prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que o regime aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens, segue este regime sendo temperado pela súmula 377 do STF com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da comunhão parcial. Em 2013, um precedente, presunção de esforço comum, divergência jurisprudencial não comprovada. 2015, aplicação da súmula 7 do STJ, no regime da separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, sendo presumido o esforço comum, súmula 377 do STF. 2016, o regime da separação obrigatória de bens entre os sexagenários deve ser flexibilizado
em razão da súmula 377 do STF, comunicando-se todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da relação, independentemente da demonstração do esforço comum dos cônjuges. No nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, temos decisões ano a ano. Toda a relação, por exemplo, de Ana e Carlos, os precedentes vinham no mesmo sentido, pela aplicação da súmula e presunção do esforço comum. A robustez da súmula 377 é tão grande que alguns estados previram provimentos para que se pudesse, pela autonomia privada, afastar o entendimento da súmula. Cito os provimentos 8 de 2016 da Corregedoria Geral de Pernambuco e 212 de 2019, 212 de 2019 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Com base nestes provimentos, pelo entendimento que esta súmula acaba tirando, esvaziando o intuito da lei, que é de realmente prever a separação de bens, as pessoas, só por terem mais de 60 anos, não poderiam optar por um regime da separação de bens, e então, com base nesse provimento, se passou a autorizar o afastamento por meio de pacto antinupcial. É que, utilizando as palavras do nosso jurista brilhante, Zeno Veloso, desconfia o legislador da autenticidade dos amores vespertinos, da sinceridade das paixões crepusculares, suspeitando que há um interesse escuso de cunho econômico por parte de quem se relaciona amorosamente com um idoso. Pretendido aplicar o que chama o vulgo de golpe do baú, daí prever o regime da separação obrigatória de bens com vistas a evitar ou pelo menos limitar as possibilidades de lucro ou vantagem do ardiloso. Então, com este intuito, nosso legislador tem esta previsão. Pode até, não quero entrar nessa discussão, mas pode ser que para alguma situação até seja importante, mas acredito que em grande maioria, ou se não totalidade dos casos, é justamente no período da maturidade que as pessoas sabem o que é melhor para si. Inclusive, se não vem a calhar o chamado golpe do baú, como diz, complementa nosso professor Zeno. Aliás, talvez se possa dizer que uma das vantagens da fortuna consiste em aumentar os atrativos matrimoniais de quem as detém. Então, este posicionamento que a súmula acabou relativizando essa determinação legal pela separação, tem uma série de questões para a gente discutir, mas eu trago aqui especificamente uma situação em que duas pessoas em absoluta igualdade acabaram tendo um tratamento desigual. Se chancelou o enriquecimento ilícito. E nós esperamos que, com esta modulação dos efeitos da decisão do STJ, se possa nortear a aplicação da nova jurisprudência a partir de agora, para que todos os casos que se pautaram por uma aplicação da jurisprudência coesa ano a ano, citei alguns precedentes, poderia passar aqui horas citando decisões de todo o Brasil, em um sentido, para que essas pessoas não sejam surpreendidas por uma modificação de tamanha repercussão, de tamanha que afetou a questão da prova
agora fazendo com que as pessoas precisem fazer uma prova para o qual elas talvez passaram décadas sem jamais se preocupar em fazer. Agora a jurisprudência vai ter que se ver com esse tipo de situação. Então, a modulação dos efeitos dessa decisão, com certeza, pode trazer uma bela solução. E, independentemente da posição de cada um, trago aqui este pedido que foi feito e que pode ser feito em qualquer outra situação em que, alterada uma jurisprudência dominante, como no caso, visando-se assegurar a segurança jurídica e a boa-fé, preservando a boa-fé de quem acreditou nas decisões do Poder Judiciário e na Justiça. Eu me coloco à disposição virtualmente para quem tiver alguma dúvida, sugestão, queira trocar ideias. O meu e-mail é marta@mbdias.com.br e eu espero ter podido contribuir um pouquinho com este tema que é, de certa maneira, inovador, e com esta solução, com certeza, no momento em que decidido este pedido de modulação, vou também poder trazer novidades. Obrigada.